Bem-vindo ao programa Jesus está voltando. Vamos hoje fazer um breve comentário de toda a situação caótica que nós estamos vendo acontecer lá no Monte do Templo. Tudo começou no dia 14 de julho, quando 3 palestinos executaram com armas 2 soldados drusos israelenses. Eles foram perseguidos e mortos. E o governo israelense respondeu ao ataque ao fechar o Monte do Templo aos muçulmanos pela primeira vez em décadas. E aí foi um furor, as nações se levantaram contra, porque não podia fechar. O Monte do Templo também já estava fechado para visitantes judeus, que é um procedimento operacional padrão após a violência que aconteceu. E 2 dias depois, o Monte do Templo reabriu com medidas de segurança para os muçulmanos. E aí é quando foi colocado para todos que queriam adentrar lá naquela mesquita detectores de metal. Esses detectores sempre foram usados para verificar os visitantes judeus que acessam ali. Então não era novidade. A mídia, que é sempre contra Israel, fez um alarde como se fosse algo do outro mundo. E a autoridade islâmica lá, o Waqf, que fica responsável por aquele local, insuflou os muçulmanos a boicotarem a entrada lá no Monte do Templo. E a mídia faz um estardalhaço, mas a mídia não divulgou praticamente nada do massacre que aconteceu naquela mesma noite do dia 14, quando um palestino invadiu uma casa de uma família e fez um ataque brutal. Ele, enquanto as pessoas estavam sentadas para fazer a refeição do sábado, ele matou um avô e os seus 2 filhos. E o motivo que o terrorista, esse assassino, citou na sua publicação no Facebook foi que iria vingar a colocação de detectores de metal no Monte do Templo. E isso a mídia não divulgou, sequer falou do assassinato de toda praticamente esta família por causa desse assassino. Agora você vê aí a foto do rapaz de mais ou menos 19 anos, Omar Al-Abed, e ele foi socorrido pelos próprios soldados e levado para um hospital para ser cuidado. Veja a diferença do tratamento que Israel dá a um palestino e que um palestino dá aos cidadãos israelenses quando matam, quando esfaqueiam. A diferença é grande. Você está vendo aí as cenas lá da casa, da família. Está sendo coletado material, está sendo limpo. Olha o estrago que ficou essa casa com várias pessoas que foram mortas quando estavam prontas para jantar. Aí é Elad Salomon, 36 anos, que foi esfaqueado até a morte. O rapaz, ele matou o avô da família, Yosef Salomon, 70 anos, a sua filha Chaya Salomon, de 46, e o filho Elad Salomon, de 36 anos, que você está vendo aí a foto dele, o Salomon, que foi esfaqueado até a morte. E aí a perícia fazendo as investigações do que ficou chamado Massacre do Sábado. Após esses eventos e com os muçulmanos não adentrando, houve uma enxurrada de visitas pela primeira vez em muitos anos de judeus e cristãos ao Monte do Templo. Isso nos jornais lá de Israel foi noticiado, aqui nós não vimos nada. Ainda nesta semana, devido à pressão internacional,
sobre Israel, sobre esses detectores, foi aberto novamente o local que está a mesquita no Monte do Templo, e novamente houve confusão, muita confusão, e a coisa está piorando. E para complicar mais ainda, proeminentes rabinos estão chamando os judeus para subirem. Você está vendo aí a foto e está a legenda em inglês, que rabinos estão chamando os judeus para subirem ao Monte do Templo. Quem está fazendo esse chamado é o rabino-chefe de Hebron, Dov Lior. E ele chamou outros 37 proeminentes rabinos para subirem, fazer as orações e seguirem o ritual, pois eles têm que tomar banho, não usar roupas de couro e não pisarem nos locais que a lei judaica proíbe que eles pisem. Então nós estamos vendo que está cada vez mais se complicando a situação ali. O Monte do Templo é o local sagrado, principalmente para os judeus, porque ali, aquele Muro das Lamentações é onde faz parte, segundo os estudiosos, ainda remanescente do segundo templo. Nós, cristãos, que dizemos ser cristãos, temos que defender Israel com unhas e dentes. Se você diz ser cristão e não defende Israel, não defende o povo judeu, é bom você atentar para o que está escrito em Jeremias capítulo 31, a partir do verso 35, que diz: Assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é seu nome. Escute isso aqui agora. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação de diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. O mundo inteiro, já disse isso várias vezes, vou continuar dizendo, o mundo inteiro pode se levantar contra Israel, mas todos irão tombar, porque Israel pertence ao Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. E ainda em Zacarias 12, verso 9, diz assim: E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Nós que dizemos ser cristãos, temos que orar por Israel. Não interessa qual é o povo, volto a repetir, que está ali, porque é durante a tribulação que Deus vai ter com eles. É a angústia de Jacó. Mas essa situação do Monte do Templo é um grande sinal para estarmos de olho, porque a confusão vai aumentar, porque agora os judeus estão começando a ascender. Um dos próprios líderes do Wakfa disse que perderam o controle ali do acesso. Então nós vamos ver a violência aumentar. E o interessante é o que um rabino diz. O rabino Katz, ele disse ao Breaking Israel News, o jornal lá de Israel, ele disse o seguinte: o Monte do Templo estava em nossas mãos. Isso em relação à Guerra dos 6 Dias, quando os soldados israelenses retomaram o que era deles. Ele disse assim: o Monte do Templo estava em nossas mãos e nós demos isso. Nós temos outra chance agora de dizer ao mundo que esta é a casa de Deus. Então veja que a coisa está engrossando. É um sinal de que a igreja do Senhor está muito próxima de partir aqui deste planeta. Isso é para quem crê, para quem aceita. Quem não quiser aceitar, não aceite. Mas o arrebatamento está a um palmo do nosso nariz. O que precisamos fazer? Estarmos na presença do Senhor.
As lutas estão grandes, oremos uns pelos outros. É muito servo de Deus com enfermidade. Vamos orar, vamos interceder, vamos estar lutando contra o pecado e tentando cada vez mais limparmos as nossas vestes. Porque de um momento para o outro, esse mundo vai emborcar de vez. Mas nós ouviremos o toque de uma trombeta chamando o nosso nome. Nós romperemos a gravidade e nos encontraremos com o Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo de Nazaré. Então fiquemos atentos. Jesus já está voltando, já está vindo nos corredores celestiais buscar a sua noiva. Tudo já está pronto. Que Deus te abençoe poderosamente. E fique ligado no programa Jesus está voltando.